Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Boa tarde, eu sou a Josi Cosenfa e estou com você aqui todas as tardes de segunda a sexta no Sobre Isso, um programa construído a partir de histórias que transformam gerações. A gente recebe alguém cuja vida inteira conversa com a educação, com liderança e com a força que a universidade tem de mudar as cidades. E chegou o momento de você conhecer o nosso convidado. Ele é o professor, gestor, pesquisador, escritor e exatamente há 1 ano assumiu a direção da Unipar em Cianorte, devolvendo à instituição seu protagonismo regional. Casado com a Aline, pai da Alice e da Cecília, ele carrega um legado familiar que ajudou a fundar a própria Universidade Paranaense. E hoje é o único membro da família que permanece na direção da instituição. É autor do livro Retalhos Maçônicos, Estudos e Reflexões do Maçom Contemporâneo e, recentemente, foi empossado como imortal da Academia Cianortense de Letras. Recebemos aqui Bruno Oliveira. Bruno, seja muito bem-vindo ao Sobre Isso. Obrigado, uma honra estar aqui com você, né? Esperamos que possamos bater um papo muito gostoso e informativo para todos aí. O prazer é todo nosso e da nossa audiência. Obrigado. E há muitas curiosidades sobre o Bruno. Bruno, diretor da Unipar, mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais na pessoa do Bruno. Professor Bruno, a sua trajetória começa dentro de uma família que ajudou a fundar a Unipar. Como que essa herança educacional mudou a sua visão? Veja, a minha criação, né, Josi, foi bem tradicional, né? Meu pai, ele trabalhou basicamente a vida inteira num banco antes de assumir o legado da família aqui no Paraná. Isso, por conta disso, me deu uma educação um pouco diferenciada no quesito de responsabilidades, estudo e, acima de tudo, de nunca depender, olha que ironia, do negócio da família. Então, isso também me abriu possibilidades além da universidade, ao ponto em que eu acabei ficando e estando onde hoje estou, por opção, e não por falta de. Então, hoje você vai nos contar tudo sobre isso. É sobre isso, gente. Hoje nós vamos saber tudo sobre o Bruno, sobre a universidade, sobre empreendimento. Você cresceu entre cidades, mudanças constantes, leitura e disciplina, né? Como você comentou aqui com a gente. De que forma isso te preparou para ser quem você é hoje? Igual eu estava falando, nesse sentido de que eu fui descobrir ou me dar conta, né, porque eu morava no estado de São Paulo, de que minha família, meu avô tinha uma universidade aqui no Paraná, quando eu tinha uns 12, 13 anos, né? E aí que eu fui falar, nossa, é algo grande, é algo, né, bonito, é algo lindo, né? E eu fui tomar conta disso quando minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã, nos mudamos para o Paraná, porque até então a gente residia no estado de São Paulo, né? Moramos ali em Tupã, depois Ourinhos, Santa Anastácio, perto de Presidente Prudente. Aí você começou a se interessar.
Bruno, e como que foi? Como que ocorreu essa mudança de estado? Foi um pedido da minha avó, né? Aliás, a única fundadora da Unipar ainda com vida, né? Está bem, graças a Deus. Dona Odete, 97 anos de idade. Então, ela queria que todos os filhos ficassem juntos, né? E só meu pai estava morando fora. Então, atendendo a um pedido dela, né? Minha família muda aqui para Umuarama, né? Onde está a sede ali da Unipar. Então, por isso que aconteceu essa mudança. E também porque estava chegando perto da época ali de eu estava indo para o ensino médio, teria que fazer uma faculdade mais cedo ou mais tarde. Então, uniu a necessidade aí, a E oportunidade. ali você começou a se envolver, né? Aos 14 anos você entrou na Unipar como menor aprendiz. Que impacto teve vivenciar tantos setores diferentes tão cedo? Era um impulso meu, eu queria trabalhar. E aí eu ouvi dizer que poderia trabalhar, né, antes dos 18, se fosse por um programa que tinha lá em Umuarama, tem até hoje, é um programa belíssimo, que é a Guarda Mirim. Então eu entro na Guarda Mirim para entrar dentro da Unipar enquanto menor aprendiz. E isso me deu uma experiência muito boa. Eu fui passando em diversos setores da universidade ali. Então eu fui auxiliar administrativo, né, dentro de um programa que é o programa de extensão mais antigo que a universidade tem, que é o SAJUG, é o Serviço de Assistência Judiciária Gratuita. Ainda existe. Existe, e basicamente existe em todas as unidades da Unipar ao longo do estado, né? É um serviço que presta assistência judiciária gratuita, Ah, que bacana. é um serviço de extensão do curso de Direito. Então isso é muito interessante. É um dos nossos programas de extensão mais fortes, né? E é o que faz de nós uma universidade. É uma forma de assistência social para quem não tem recursos. E as pessoas que não têm condições de pagar um advogado, né? Eles acabam buscando a universidade e com uma parceria que nós temos aí com os fóruns de cada cidade, eles mesmos encaminham os casos, né? Aí a pessoa pode ter um atendimento mais ligado à área de família, à área civil, ali dentro. Então é um serviço de extensão belíssimo, né? Que a Unipar oferece. E ali foi o meu primeiro emprego dentro da Unipar. Ah, parabéns. E depois vieram experiências bem diversas, né? Vendas, TI, empreendedorismo, administração. O que cada uma dessas fases agregou à sua formação como gestor e professor? Eu comecei basicamente por debaixo, né? Na operação ali da universidade. Então, eu entendo como uma assistência judiciária gratuita, um programa de extensão funciona. Depois eu acabei indo para laboratório, eu fui técnico de laboratório, né? Trabalhei em laboratório de anatomia, química, laboratório de microscopia, e eu montava as aulas práticas para os professores. Ao mesmo tempo eu conhecia alunos, conhecia professores, e professores que eu conheço até hoje, que estão na instituição, outros não, mas isso me permitiu ver que era montar uma aula de química, que os alunos de biologia, farmácia, biomedicina, né? Eles iriam estar fazendo ali. Eu preparava aquela aula, era uma responsabilidade muito grande. Eu tinha que medir os reagentes, e tinha que ir no estoque, tinha que ter todos os produtos ali pronto para a aula. Então, é um carinho também que eu vejo que algumas universidades não têm, né? E na Unipar sempre se teve essa acurácia de montar a aula certinho, para o professor se preocupar com a didática no momento, e não preparar se está faltando um produto ou outro produto para a tua aula. E eu sempre fiz isso com muito amor, com muito esmero. Eu nunca tive essa visão de que meu avô é dono, eu estou começando por baixo, tem que começar por cima. Não. Pelo contrário. Eu achei muito legal começar por baixo. Você conheceu? Principalmente por me dar conhecimento de como funciona, por exemplo, um laboratório na área de saúde, né? Como funciona um projeto de extensão. Depois eu acabei indo desse laboratório, da área de saúde, desde muito cedo também. O meu tio me colocou, que até hoje é do conselho, né? Me colocou para aplicar vestibulares. Então eu apliquei muitas provas de vestibulares também. Ver os alunos sofrendo, lá suando. Como fiscal de corredor, fiscal de sala. Então isso me permitiu uma vivência também
que foi me preparando, sem eu saber também, para dar aula lá na frente, né? Então, isso me permitiu uma visão 360 do negócio, de uma maneira que realmente me preparou de uma forma robusta. Tanto que você, né, está na posição que está e porque conhece, né, todo o contexto da universidade, né? Ô Bruno, e vivendo tudo isso dentro da universidade, você já conseguia se ver como um educador? Como todo jovem, eu tinha meus momentos. Momentos sim, momentos não, né? Mas eu já gostava muito de estudar. Até porque para montar as aulas ali, você tinha que estudar o assunto que você estava fazendo. E ao mesmo tempo, mais importante do que saber o que eu queria, eu comecei a ver o que eu não queria. Tanto que eu estava ali trabalhando nesse laboratório e de repente, quando chegou a época de vestibular, eu falei, não, eu não quero fazer algo relacionado a isso. Apesar que eu gostava. Eu quero ir para a área de gestão, que foi quando eu fiz o meu vestibular. Eu acho até hoje que os jovens escolhem numa idade muito cedo, às vezes o que fazer o resto da vida. É muito legal essa experiência que você teve, porque quando nós vamos escolher um curso, a gente vai porque a gente acha que a gente tem alguma afinidade, alguma aptidão com aquele curso. E você já conhecia intimamente todos os cursos, né? Então já dava para saber com mais clareza o que você queria ou, como você falou, o que você não queria, né? Como eu fui descobrir anos mais tarde, tudo está interligado. A grande questão é que eu não sabia disso ainda. E no fim é mais importante às vezes saber o que você não quer do que o que você quer. Isso é determinante. E ali eu vi que eu não queria algo relacionado à área de saúde, apesar de gostar muito, como vemos anos mais tarde, mas que eu queria fazer administração, e aí me nasce esse sentimento que eu tinha que fazer algo relacionado à gestão para ajudar meu pai e meu tio na gestão da universidade. Foi nesse momento que nasce, nesse momento que eu vou fazer o vestibular, que nasce esse anseio em mim de querer ajudar a família, de trabalhar com a família. E você vivenciou tudo isso em Umuarama e em 2011 você chega em Cianorte pela primeira vez. Como que foi essa vivência entre sala de aula, contabilidade tributária e os laços que você construiu aqui? Quando eu termino a faculdade, estou para terminar a pós-graduação, né, meu MBA em controladoria em Umuarama, surge a oportunidade de eu, né, pegar disciplinas para lecionar aqui em Cianorte. E quando eu mudo para cá, em 2011. Então, meu primeiro ano como professor, por isso que eu tenho um carinho muito grande por essa cidade, foi aqui em Cianorte, né? Eu venho aí a convite do diretor, de professores da época, né? Mas também fazendo o caminho das pedras, fiz o processo seletivo, o edital, até é algo que eu me orgulho muito da universidade da minha família, que não tem atalho, não teve para mim. Lógico que na época, como todo jovem, eu falo, poxa, por que não? Né? Poderia facilitar. Mas ao mesmo tempo, hoje eu entendo e agradeço e falo, ainda bem que não. Né? Então eu tive que fazer o edital, eu tive que montar aula, eu tive que concorrer com outros, né? Outros professores e, lógico, inseguro. Eu comecei a dar aula com 23 anos, né? Eu tinha muita experiência de conhecimento, mas como todo mundo que começa a lecionar no ensino superior, pouca experiência de sala de aula. E é diferente você saber e saber para transmitir, né? Que não é nem a pedagogia, porque a pedagogia é pegar pela mão a criança, né? Mas é a andragogia, porque quando você ensina adultos, é diferente. É diferente. Tem técnicas diferentes, tem abordagens diferentes na educação. E aí eu mudo para cá, então, em 2011, com esse desafio de dar aula. Ao mesmo tempo, acabo conseguindo também um emprego fora da universidade, que me deu bastante experiência também. No escritório de advocacia, eu estava terceirizado pela Martinelli, né, advocacia empresarial, que atendia, na época, algumas empresas aqui na cidade. Então eu trabalhava de dia nessa parte de consultoria empresarial tributária, já em 2011, e à noite eu lecionava aulas na Unipar. E em que momento a sala de aula deixou de ser apenas um espaço de ensino e se tornou para você um portal de gestão educacional? Isso vem quando, na verdade, eu saio daqui, né?
Aí minha experiência aqui foi um começo muito importante, um elo de ligação que eu tenho com o Cianorte, tanto que estou aqui hoje. Mas aí surge no final aí de 2012 a oportunidade de eu retornar para Umuarama. E como minha família estava lá e eu era jovem e sozinho, eu falei, bom, tá mais fácil voltar, né? Porque não, você tem uma oportunidade boa lá. E aí eu decido voltar e eu volto para coordenar o curso de gestão comercial. E aí eu comecei a minha trajetória na gestão educacional, onde eu não fico só na sala de aula, né? Aí eu começo a entender um pouquinho mais sobre plano de ensino, sobre ementas. Lógico, como professor, eu já tinha uma visão sobre isso, mas distribuição de carga horária, o que era gerir uma equipe, né? Eu começo a ter essa experiência, então eu fico como coordenador ali de gestão comercial ali em Umuarama. E você falou agora que a sua família estava lá. Você hoje é o único membro da família fundadora que permanece na direção da universidade. O que representa carregar essa continuidade? Hoje eu estou à frente, né? Nós temos o conselho familiar, que está a família, né? Temos o conselho de administração, que é composto por 2 sócios de cada uma das famílias, né? E hoje, que da minha família que trabalha hoje diretamente na operação, tem eu na direção e uma prima minha no planejamento estratégico em Umuarama. Na direção acabou ficando só eu, né? Isso, ao mesmo tempo, é um motivo de muito orgulho, ao mesmo tempo é uma responsabilidade que me exige atenção a mínimos detalhes, né? Eu tive uma criação em que eu aprendi a exigir muito de mim mesmo, no sentido de que os outros a liberdade de serem como são, a mim a obrigação de ser cada dia melhor. Então, de uma maneira às vezes leve, outras mais enfática, eu procuro transmitir isso também na minha gestão. E você completou exatamente 1 ano à frente da Unipar de Cianorte. O que mudou nesse período? Muita coisa, né? O modo com que as coisas eram feitas e hoje são feitas coincidiu com a profissionalização da Unipar também. No momento em que foi me permitido mostrar o meu trabalho, em que eu tenho muito gratidão, sempre eu acho que a gente tem que ter muita gratidão, e é uma palavra que eu sempre carrego, que ninguém faz nada sozinho. Então, por detrás aqui do Bruno, eu tenho a minha família que me dá suporte, né? Tenho meus tios, meus pais que dão esse suporte, mas acima de tudo eu tenho uma equipe muito boa que trabalha comigo e que acima de tudo são meus amigos, né? A gente sabe aí que ninguém faz nada sozinho. Então, quando as pessoas de fora às vezes olham o Bruno e veem alguma ambição, não tem ideia do quanto de pessoas que são vitoriosas quando eu acerto. Então essa responsabilidade eu tenho que lidar todos os dias, mas eu lido com muito gosto, muita paixão mesmo. E vocês que estão aí assistindo devem estar curiosos também. Bruno, como que foi? Você estava aqui, foi para Umuarama, né? Se tornou coordenador. E como foi essa volta para a Cianorte? Essa volta para a Cianorte foi simbólica, né? A gente voltou onde começa. E a Unipar passou por um momento, há 3 anos atrás, onde profissionalizou toda a gestão. Inclusive uma exigência de mercado em que as instituições de ensino superior particulares sejam de uma gestão profissional. Então vem um grupo de executivos de fora e fazem uma reformulação em toda a Universidade Paranaense, né? No sentido de torná-la mais eficaz e mais rápida para responder às demandas de mercado. E aí foi me dada a oportunidade, antes de vir para cá, eu fiquei aí 1 ano e meio, dentro da diretoria de inovação, com um desses executivos que veio de fora, o professor Giliano, que eu aprendi muito com ele lá em Umuarama, que hoje é nosso diretor de educação. Então eu trabalhei ali com relações institucionais, representando a Unipar com parcerias, viajando pelos campos, aí pelas unidades da Unipar no Paraná,
Isso foi me dando também uma experiência, um conhecimento maior dos mercados nas diferentes praças, né, no Paraná, porque é o que eu até gosto de estudar muito. Cada cidade vai ter as suas particularidades em termos de cultura, como um todo, em termos de... Então não adianta, por exemplo, forçar que o carro-chefe de cada cidade seja o mesmo. Então a gente tem que procurar se adaptar à realidade local. E ali eu fui aprendendo. E aí o diretor-presidente da Unipar, que hoje é o professor Arthur, nosso diretor executivo, ele me dá a oportunidade, né, de pegar uma direção de campus, e uma das opções sendo Cianorte. E aí começou a trajetória aqui em Cianorte. E aí eu falei, poxa, parece que nada é por acaso, né? Então eu atendi esse chamado, né, que eu acredito que não foi por acaso, e aceitei a missão de fazer essa reestruturação aqui. E você está há 1 ano e, como você já disse, cada cidade tem uma vocação, né? Inclusive, eu fiz a formação em moda pela Unipar há 20 anos atrás, devido à demanda que havia, sendo Cianorte a capital do vestuário. Como que você enxerga hoje essa demanda? Qual seria a vocação para Cianorte hoje? Tudo merece estudo, né? Mas com base até estudos que nós temos, alguns estudos já preliminares, dentro da própria Unipar, a vocação econômica dos territórios, eles não são estáticos, como às vezes grupos políticos ou pessoas falam, e eu costumo desconfiar de todo mundo que tem solução pronta. Né? Como professor eu sou meio crítico nisso, ainda mais sendo da área de administração. Então a vocação econômica de Cianorte já foi e ainda é em parte o vestuário, mas outras áreas cresceram para fortificar isso. E isso é visivelmente, né, tangível pelas grandes empresas que nós temos. Então o ramo do aviário, o agroaviário, ele teve uma ascensão aqui em Cianorte e hoje é parte significativamente muito forte aí da arrecadação, né, e dos empregos do município. E a parte de serviços tem se desenvolvido aqui em Cianorte também. Então essa vocação não está em cima apenas de um segmento. E isso é muito bom para a cidade, porque isso gera uma diversificação de empregos, diversificação de mão de obra, de capital, que faz a economia circular. É condicional e temporal, né? Porque pode mudar. Condicional e temporal. Lógico que não se muda facilmente, sim, mas mudou-se, né? Então, se você for ver a economia há 20 anos atrás, era uma. Hoje, ela já se polariza em alguns segmentos que não são os mesmos. Né? Alguns permaneceram, outros já mudaram de anos atrás. Né? E eu dei aula de economia, eu gosto muito desse assunto. Eu acho que isso é algo que tem que ser mais explorado. Né? E eu, enquanto educador, acabo tendo que estudar esse assunto justamente para a gente adaptar os cursos da universidade no atendimento dessa demanda, de ver o que é viável, o que não é viável para a vocação econômica da cidade. Então, a gente tem que sempre estar de olho nisso. E já está acontecendo isso, né, Bruno? Porque você, nessa gestão de 1 ano, já devolveu o protagonismo regional à Unipar. Como isso foi feito? Foi a união de 2 momentos, né? Então, a minha vinda para cá coincide também com o anseio da minha equipe, e eu vou enaltecer muito a minha equipe aqui, que eu volto a repetir, ninguém faz nada sozinho. Você vê um grande líder quando ele valoriza o todo, né, e não traz o mérito para si mesmo. Muito bacana isso. Não, a gente... Desculpa. Não, poxa, obrigado. E a gente... Então, eles tinham anseio de fazer muito, e eu entendo que meu papel enquanto gestor educacional é dar espaço para que uma equipe que já tinha grandes talentos colocasse em prática as suas ideias, os seus projetos, né? Então, eu aprendi, inclusive, isso com o meu avô, com o meu pai, né? Que um líder é aquele que conduz e, por vezes, deixa o protagonismo para os talentos que tem. Então, isso é muito importante. Então, acho que isso ajudou, ao mesmo tempo em que a Unipar profissionalizou muitos processos, né?
Então, nós temos uma grande autonomia enquanto universidade. Somos a única universidade presencial na região de Cianorte. Temos algumas faculdades na região, mas universidade presencial é somente a Unipar, porque nós praticamos, por lei, obrigatoriamente, ensino, pesquisa e extensão. Temos algumas obrigações que faculdades menores não têm, que é de ter um corpo docente em 1/3 sendo professores e mestres. E temos autonomia também na criação de cursos. Então nós não dependemos de uma chancela prévia do MEC. Nós podemos abrir, né, enquanto faculdades têm que pedir para o MEC, o Ministério da Educação, a abertura desses cursos. Mas também com poderes vem as responsabilidades. Então a gente faz estudo de mercado, voltando à tua pergunta, para abrir esses cursos, a gente vê se esses cursos atendem o que a cidade está precisando, por isso a gente procura manter um diálogo nesse sentido de escutar as necessidades das empresas, que é um movimento que eu tento fazer e sempre procuro deixar a universidade à disposição das empresas. Você que nos acompanha já sabe que é tradição aqui no Sobre Isso trazermos cursos, ideias e inovação. E para você que não conhece ainda, nós temos o prazer de apresentar a Tupperware. E nós temos um case de sucesso para te contar, que é a história da Ivanilda, que por 3 décadas conquistou o seu desenvolvimento financeiro, trazendo sustento para sua casa através desse produto, que é a Tupperware, que certamente você conhece ou já tem aí na sua casa. Sabendo da importância de ter produtos de qualidade em casa, como você já deve ter, você também tem a oportunidade de ter uma alternativa de renda imediata. Além disso, a marca Tupperware, que está no mercado há quase 5 décadas, oferece a oportunidade de ganhos extras e premiações para as vendedoras. Eu vou deixar aqui o telefone da Ivanilda para que você possa conhecer melhor essa experiência com os produtos Tupperware. Olha que peças maravilhosas! E tem a linha freezer, a linha micro-ondas e tudo com garantia de 10 anos. Não perca tempo e contacte já! Aprenda como sintonizar a sua TV no digital. Antes de tudo, é preciso obter a antena correta. É necessário uma antena externa capaz de captar o sinal UHF. Depois de instalar a antena, verifique a sua TV e faça a sintonia automática. Pronto, agora é só procurar a rede Cinturão Verde de televisão e ser feliz. Rádio Acioli FM 102.9. Como você colocou, há uma mutação de tempos em tempos, né? E uma demanda diferente. Como que a universidade busca atender esse público? Nós buscamos, acima de tudo, escutar mesmo, né? Eu costumo escutar os empresários, conversar bastante, né? Hoje em dia as pessoas falam muito em oratória, né? Todo mundo quer falar bem, quer vir aqui na TV e falar bem. Mas também tem um escritor que eu gosto muito, que ele fala da arte da escutatória. E veja, ouvir é diferente de escutar. Escutar envolve uma compreensão, né? Realmente. E no mundo que todo mundo busca a aceitação das suas ideias, a gente tem que ver e tentar buscar o mais próximo possível da realidade tátil disso.
Então, a Unipar, ela faz isso, eu procuro fazer isso enquanto gestor ali, no sentido de escutar o empresário de determinado ramo e ver se realmente isso está em todos os segmentos, né? Ao mesmo tempo, nós fazemos pesquisas de mercado. Nós temos, a Unipar, quando se profissionaliza, ela coloca grandes fornecedores a seu serviço, que fornecem os serviços aí de pesquisa de mercado para grandes players, e isso se soma à nossa postura do nosso corpo docente ali, que é muito sensível também a isso, de perceber, os professores mesmos percebem as tendências de mercado. Então eu tenho É o coordenadores... resultado de uma equipe afinada, né? A gente busca isso. Eu acho que quando a gente para de buscar, a gente acomoda. Então eu tenho esse pensamento de ser aprendiz, de estar sempre aprendendo. Bruno, desde 2011, quando você chega aqui para lecionar, a cidade vivia num outro contexto, havia uma demanda, uma necessidade. Qual a diferença que você vê daquele período para hoje? Naquele período, era um período com muito menos tecnologia. A tecnologia hoje avança exponencialmente, né? Em proporções aí não aritméticas, mas geométricas. Então, eu percebia um nível de estudo mais profundo, em que você tinha aí, por exemplo, a vocação econômica da cidade sendo vestuário, o curso de moda na Unipar em alta, com outros cursos, e hoje você já tem aí uma realidade um pouco diferente, é um retorno dos cursos clássicos, estamos numa era pós-pandemia, e isso fez total diferença, porque a pandemia fez o advento de cursos da saúde, né? As pessoas buscam muito a área de saúde hoje, mas se você for perceber, teve o decréscimo de cursos de exatas. Então hoje é difícil você manter-se cursos aí, ensino superior de química, física, uma matemática hoje, né? Os institutos federais e faculdades públicas sofrem para colocar isso daí, e nós, particulares, também, né? Mais relacionados a exatas, mas nós nos mantemos muito forte, né? Nos clássicos. Por exemplo, o direito, sempre nós temos uma tradição que o curso de direito na Unipar aí tem mais de 4 décadas. Então, tem uma robustez por trás disso. Administração e ciências contábeis, né, acompanham isso também. Formando não só em Cianorte, mas toda a região. Em todos. Tem cursos que são clássicos, como eu disse, no ensino superior. Então, você tem esses cursos mais clássicos, eles invariavelmente se mantêm. Ô Bruno, e como a universidade pode aplicar a ciência de forma prática no cotidiano da cidade, contribuindo de verdade para o desenvolvimento regional? Essa pergunta é muito interessante e é algo que eu até luto para trazer aqui na cidade. Toda mudança causa incômodo. Ninguém quer escutar que as coisas podem ser diferentes. Ninguém quer escutar que pode agir diferente. E aí entra em algo que eu sou bem crítico, não só aqui, mas em todo o território, como era em Umuarama, como professor, pesquisador também, ainda mais nesse sentido, de que a gente tem que estudar a vocação econômica da região, a gente tem que alinhar o ensino da região, tanto o público quanto o privado, para atender às demandas formativas do que as empresas necessitam, certo? Não adianta eu abrir curso aqui de engenharia aeronáutica se eu não tenho indústria para isso. Não adianta... Não faz sentido. Eu não vou formar engenheiros navais aqui, né? Então eu tenho que realmente estudar o que eu estou tendo demanda na região e como que eu posso fortalecer, acima de tudo, a economia local. É sobre isso que o Sobre Isso tem tentado trazer, né, para a nossa audiência. Então, Bruno, eu gostaria até de pedir para você esclarecesse um pouco mais sobre isso. Por exemplo, nós estamos a 70 quilômetros de Maringá. Nós temos um fenômeno que eu até estudei 2 anos atrás, lá em Umuarama, que chama o brain draw,
fuga de cérebros. Nós temos em algumas cidades um fenômeno em que as pessoas se formam, se capacitam e vão embora. O grande desafio de toda a economia local, política pública e privada, é como reter talentos em sua cidade. Essa é a pergunta certa. A partir disso, no momento que você começa a ter uma política em que você retém talentos, cérebros na cidade, os talentos ficando, você começa a desenvolver melhores negócios, você fomenta o empreendedorismo e a inovação, certo? E você começa também a ter que desenvolver um senso de colaboração, um senso de coletivo. Nesse quesito, talvez Cianorte possa se desenvolver mais. O quesito de abrir espaço para novas ideias e novos atores. Você enxerga Cianorte começando a trilhar esse caminho? Enxergo. Eu sempre procuro ver o copo metade cheio. Eu vejo que se nós não temos ainda, nós podemos fazer, e isso é lindo. Isso é legal, isso é pujante. Não no sentido de crítica, de que, nossa, Cianorte não tem isso, não tem aquilo, mas no sentido de ficar feliz. Cianorte ainda não tem isso, mas por que nós aqui nessa conversa não podemos fomentar isso, né? Exatamente. E nós estamos aqui conhecendo sobre esse grande professor, grande diretor, mas nós queremos falar também um pouquinho sobre a sua produção literária. Como que nasceu o livro Retalhos Maçônicos? Isso vem de uma experiência que eu tenho, que eu acabei entrando jovem, né, na maçonaria, e sempre gostei de escrever e pesquisar. E eu acabei tendo blogs em que eu escrevia crônicas e reflexões, né, sem ferir os regulamentos, né, que tem nessa instituição, mas acima de tudo em cima da filosofia maçônica, da filosofia propriamente dita, e eu começo a pesquisar e fazer esses estudos, que acaba ao longo de 3 a 5 anos em que eu fiquei escrevendo esse livro. Foi paralelo ao momento em que eu fui para Maringá fazer o meu mestrado em gestão de conhecimentos nas organizações, e eu começo a escrever realmente como que o conhecimento se organiza dentro de uma instituição, seja ela uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição empresarial como a que eu trabalho, e eu começo a escrever esse livro de reflexões, aliando ali literatura, que eu gosto muito, no sentido de pegar a literatura e aplicar na vida cotidiana, né? E ainda falando em escrever, o que te move a escrever os ensaios cotidianos? Como essa escrita dialoga com o seu trabalho acadêmico e com a sua visão de mundo? Eu vejo que a literatura, ela pode se aplicar em tudo. Exemplo. Você vê que uns 2 séculos atrás, ali, no nascimento de movimentos de pintura artístico, você tinha lá um movimento como o cubismo. E você observa que os museus antigamente atraíam muitas gentes, muitas pessoas. E as pessoas paravam e ficavam apreciando obras de arte. O cubismo, por exemplo, é um movimento artístico em que retrata diferentes simetrias da face ou de um objeto. As pessoas olhavam para o cubismo não porque achavam somente a estética do belo bonita, mas porque aquela apreciação da arte envolve um momento de reflexão em que você olhando um rosto de um lado, o olho de outro, o queixo de um lado, da perspectiva de baixo, a testa de cima, você vê que você pode aplicar esse conceito de diversas faces da mesma face em tudo na sua vida. Então você pega o que é o conceito de cubismo? Ver diversas perspectivas da mesma situação. Agora leva isso para a tua vida. Você pode aplicar o cubismo na sua vida? Pode. Você pode pegar uma situação que te irritou, ou uma situação que não saiu como você esperava, e aplicar o pensamento cubista, de ver diferentes aspectos dessa situação e ver que no final não é tão ruim. Ou que tem um aspecto que pode ser sim ruim, mas que você não tinha enxergado. Isso é o cubismo. Então olha só, eu peguei um movimento artístico em que eu escrevi sobre isso e aplica no cotidiano.
E agora nós, né, a nossa audiência também já tem o conhecimento sobre isso. Então, vale aplicar nas nossas próprias vidas. E aí você começa a aplicar. Eu posso aplicar cubismo nos negócios? Olha, lógico que pode. O cubismo é um movimento artístico, chega até a ser alguma coisa em termos literários, e a mesma coisa a literatura. Quando você vai, a questão de você escrever um poema, escrever uma crônica, você tem que pesquisar sobre aquilo. Não é só escrever, que afinal não é diário, né? Você tem que pesquisar a questão da escrita, da redação, e isso te volta também à base de conhecimento. Eu gosto muito de estudar como as universidades surgiram. Então, e isso, eu sou até crítico, em que a formação era muito mais robusta na antiguidade. Tem-se diversos livros falando sobre isso. Então você pega aí que para você escrever, você tem que usar a lógica para você encaixar as palavras de uma maneira correta, mas você tem que usar também a retórica escrita para que você organize o pensamento e escreva dentro de uma ortografia. Uma dúvida, quando você fala tem que usar a retórica escrita, lógico, quando você vai fazer um texto, escrever algo com referente a muito tempo atrás, o vocabulário é contemporâneo ou você, para trazer a ideia do que está sendo escrito, usa um vocabulário mais antigo? Vai do estilo da escrita, né? Eu procuro fazer numa linguagem, vamos dizer assim, cotidiana, mas sobre temas um pouco mais profundos. É uma crítica até que eu faço no meu livro, é justamente sobre essa falta de profundidade das conversas, falta de profundidade da busca pela essência, de que ninguém mais hoje busca saber os reais motivos ou ler na origem, né? Como a gente aprende dentro da universidade, a gente tem que buscar as referências na origem. Hoje as pessoas, com o advento da rede social, a gente procura, vamos fazer analogia com comida, quando você pega recortes de redes sociais e tem aquilo como verdade, é como se você pegasse comida mastigada. Você não está pegando a fruta da árvore. Você não está fazendo uma análise crítica. Porque quando eu faço a leitura de algo, eu tenho 4 tipos de leitura, né? Tem um autor que fala a arte de ler, que é do Montgomery, e ele fala que você tem 4 tipos de leitura. Você tem a leitura elementar, que é até a 4ª série. E a maioria de nós para aí. Aí você tem a leitura analítica, aí você tem a leitura crítica. A leitura analítica você faz um pouco mais profunda, que é essa elementar, certo? E eu tenho a leitura crítica, que eu procuro fazer uma análise crítica. Eu leio as opiniões contrárias e procuro, através disso, fazer um insight sobre aquilo. Então você pega a opinião A, a opinião B, sobre qualquer tema, e faz uma análise crítica, e é isso que hoje a sociedade sofre. A sociedade sofre de análise crítica, que para na leitura elementar. E a leitura elementar não é nem mais de livros, são de redes sociais. Aí você não chega no último nível de leitura, que é a leitura síncope, que aí você faz realmente uma análise profunda, de uma reflexão profunda após a análise crítica. Então, eu sou apaixonado por literatura nesse sentido. Antes de escrever, a gente tem que saber ler também. E o professor menciona aqui também, por último, a sua paixão pela literatura. E sobre isso esteve lá na Unipar, no anfiteatro da Unipar, para assistir a sua posse como imortal da Academia Cianortense de Letras. Bruno, o que esse reconhecimento significa pessoal e profissionalmente para você? Para mim foi um momento de muita emoção, né? Não tem como a gente não ficar feliz, não ficar... Primeiro, muito feliz que existe um movimento como esse aqui em Cianorte. Cianorte se coloca aí no cenário cultural literário à frente da grande maioria dos municípios do Paraná, que não possuem uma academia de letras. O que é uma academia de letras? É um conjunto de pessoas que busca promover a escrita, a literatura e a cultura do território que está envolvido, em que se tem aí aqui pessoas fantásticas que eu busco cada dia aprender mais, né? Então,
você tem pessoas aqui na Academia de Letras de Cianorte, escritores que escrevem poemas, contos, livros históricos, romances, né? E eu fico muito feliz que eu me encaixei ali, sabe? E eu sempre busquei, inclusive um momento antes de vir para Cianorte, eu estava buscando reativar a Academia de Letras de Umoranã. Então foi uma felicidade muito grande quando eu encontrei a secretária de Educação daqui de Cianorte, a professora Jaqueline, né? E ela me fala sobre a Academia de Letras, me faz o convite, me manda lá o edital, tudo. E aí também tem regras para entrar, tem que ter escrito, tem que submeter ao crivo, né? E eu acho fantástico. Então, eu me senti muito acolhido, foi um momento muito feliz, né? De reconhecimento, mas acima de tudo, eu entendo que eu vou ali para somar forças a um time que já vem lutando aqui pela literatura e pela cultura de Cianorte e que tem um trabalho para trás em que muito me honra estar ao lado deles, a compor ali do lado deles, ombro a ombro, isso. E então é um movimento muito bonito que tem aqui. Nós ficamos muito felizes também, não só sobre isso, mas toda a rede de TV Cinturão Verde e toda a nossa cidade, que é um orgulho para nós ter uma academia de letras aqui, né? Ficamos muito impactados, orgulhosos, né, por ver aqui em Cianorte, cidadãos cianortenses, tão empenhados em trazer a literatura, trazer essa riqueza para nossa cidade e para as pessoas aqui de Cianorte. E, Bruno, eu vi você lá com a sua família, né? Como que a sua esposa, a Aline, as suas filhas, Alice e Cecília, participam dessa construção diária? Para mim é tudo, né? É a base. Então, minha esposa me apoia em tudo, eu tenho essa sorte, né? Estou muito feliz. E minhas filhas é o que me move, né? Eu acho que é a motivação de todo homem, e nisso eu falo toda mãe também, todo homem de ser humano, no caso, deixar um legado. Do mesmo jeito que meu avô e meu pai deixam para mim, a gente deixar para os nossos filhos, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que, veja, herança é aquilo que te deixa, e legado é o que deixam em você. E eu quero deixar um legado para as minhas filhas, né? Eu quero deixar algo nelas que, se elas tiverem que buscar algum material algum dia, e tento instruí-las para que não precisem, que tenham isso como fruto do seu trabalho, mas que se precisarem, se esforçarem a mais, que isso não seja vergonha e que consigam se manter. Então, eu acredito muito nisso. Ô Bruno, e de que forma ser pai influencia o seu olhar para a educação e futuro? Tudo, né? Porque antes de ser pai, eu dei aula desde 2011, então são 13 anos de sala de aula aí, alguns anos de sala de aula, e que você acaba ficando amigo de muitos alunos e você participa, né, da conquista, né? Faz parte muito da vida. gratificante você receber, por exemplo, uma mensagem: professor, obrigado, aquilo que você me ensinou na sala de aula fez você promovida. Nossa, Né? incrível. E tudo tem um lado bom, um lado ruim, né? Às vezes você pega no pé de um aluno e vê que hoje ele está melhor, porque na época você pega no pé do aluno, mas era pro bem dele. E o que me ensinou isso de professor a ser pai? A gente busca, quando participa da educação de outro ser humano, a gente tem que estar consciente que a gente busca beneficiar e não agradar. Isso também na gestão da minha equipe. Se a gente quiser agradar, a gente pega a medida populista, a gente já parte pro lado da politicagem, né? É só dar pão e circo, né? É só dar festa, é só Mas dar o o que crescimento quer. consiste em algumas Agora, coisas agradar. quando você busca a educação em seu cerne, ela sempre vai ser traumática. Traumática no sentido não do trauma ruim, mas do trauma que te faz crescer, né? Como diz o poeta, até a morte é só uma puberdade um pouco mais transformadora. É nesse sentido. A educação
faz parte, é o ciclo que você vai passando ali, em que você só passa para o próximo se você se esforçar de maneira a sair da zona de conforto. Não existe educação em zona de conforto. Isso é óbvio. Indo para a literatura que eu gosto, livro bom é aquele livro que te incomoda. Texto bom é aquele texto que te incomoda. Professor bom é aquele que te tira da zona de conforto, né? Líder bom é aquele que te leva a ir além da onde você está. Me fez pensar aqui que eu acho que eu estou lendo um livro muito bom, porque está me incomodando. Mas não, realmente é muito bom. Bruno, e falamos aqui sobre literatura, sobre a universidade, sobre as funções que você exige, e eu gostaria de perguntar para você agora quais são os próximos passos para a Unipar aqui em Cianorte. Bom, nós pretendemos cada vez mais, e isso é um plano do nosso planejamento estratégico, nos aproximar da comunidade, no sentido de tentar atender mais as demandas de Cianorte com os nossos projetos de extensão e projetos de pesquisa. Buscamos também ampliar as bolsas ProUni e do FIES, que nós temos esse programa. Enquanto universidade, nós recebemos essas bolsas, que são bolsas integrais, né, para pessoas em condições aí de vulnerabilidade social. Então, a Unipar está muito antenada nisso. Hoje, como empresa do porte que é a Unipar, nós temos aí um relatório de sustentabilidade social. Nós temos uma preocupação, acima de tudo, com os nossos alunos, de empregabilidade, graças a Deus, e ao trabalho da nossa equipe. Os nossos índices de empregabilidade superam 92% dos nossos alunos trabalhando na área em que estão estudando. Nós buscamos ampliar o acesso à tecnologia para os nossos alunos e para a sociedade. Estamos ofertando para 2026 aí um novo curso, que é o curso de Engenharia de Software, né? Pensando aí que Maringá, que está a apenas 70 quilômetros daqui, está na iminência da construção de um data center com investimento superior a 6 bilhões. Então isso vai buscar muitos empregos qualificados na região, buscando fomentar a descontinuação dessa fuga de cérebros da cidade e uma retenção de talentos. Também para dar suporte à empresa de tecnologia de Cianorte, nós abrimos engenharia de software. Vem muita coisa boa por aí. Muita novidade aí do que posso falar. É isso. Então você vai voltar aqui para falar mais sobre o que vai acontecer na Unipar. Com certeza, estamos aí com o nosso vestibular aberto. As inscrições para a Unipar estão abertas. Vocês que querem se qualificar num curso superior em uma universidade com um diploma reconhecido que te abre portas em todas as empresas, né? Estamos ali, a hora que quiser, é só chegar e falar com o nosso comercial, comigo ali, estou de portas abertas. Bruno, você falou em legado. Qual legado você gostaria de deixar para sua família, para os estudantes e para a cidade, estando à frente da universidade? O legado, e até retransmito, que é uma frase que meu avô sempre me falou: podem te tirar tudo, menos que o estudo, menos a sua essência. E eu acho que quando a gente busca o estudo, nós nos aproximamos mais de Deus, nós nos aproximamos mais da nossa essência, porque a nossa missão, independente da crença religiosa, acredito eu que seja uma evolução. E esse legado está ligado diretamente à evolução. Tanto que a frase hoje da Unipar é Universidade Paranaense: educação, legado, evolução. Então eu gosto muito, e o legado que eu gostaria de deixar é justamente esse. A questão de que nada te tira o estudo, né? E que a gente está sempre buscando aprender. Ninguém é mais que ninguém pelo que sabe, mas pela sua capacidade de aprendizado. E acima de tudo, a gente tem que se colocar sempre na posição de aprendiz, de buscar algo novo. Então eu sou muito disso, que
todo mundo que você se relaciona, aprende, até mesmo nessa conversa, eu deixo um pouco de mim para quem está nos vendo e com certeza saio com um pouco de vocês. Nós temos um lema aqui, que é o que você aprendeu hoje, caminha com você. Exatamente por isso, porque o aprendizado ele é irremovível, né? Uma vez que você o tem, ele é seu, é um bem seu que ninguém pode tirar. Então, foi muito relevante a sua fala. Nós conversamos aqui com o Bruno, diretor da Unifar, Universidade Paranaense. Bruno, muito obrigado, foi um prazer muito grande receber você aqui no Sobre Isso. Obrigado, né? Agradeço a entrevista, agradeço a oportunidade. Agradeço a todos vocês que nos assistiram e deixo a Unipar de portas abertas para toda a sociedade de Cianorte. E assim a gente encerra o Sobre Isso de hoje, um programa que foi, antes de tudo, uma travessia pela força da educação, pela potência da gestão e pela beleza que existe em transformar conhecimento em legado. Receber o professor Bruno de Oliveira foi revisitar uma história que começa lá atrás na fundação da Unipar, atravessa gerações, muda cidades e chega até esse momento presente, em que ele agora, imortal da Academia Cianortense de Letras, assume para si o compromisso de construir pela educação, pela pesquisa e pela cultura novos caminhos para Cianorte e para toda a região. E a você que nos acompanha, obrigado por estar aqui. E o que você aprendeu hoje, caminha com você. Até amanhã.